Olá pessoal, meu nome é Josiel Alves e juntamente com a minha equipe, Renier Monteiro e Larissa Silva, iremos apresentar nosso trabalho de socialização da disciplina Imersão Profissional. Vou dar início com a apresentação do nosso fichamento, que teve como base teórica o artigo O Estudo de Metodologia Mista sobre Rádio e Soft Skills. O artigo traz os principais conceitos sobre rádio e soft skills, onde hard skills são competências que podem ser mensuradas através de certificado e diplomas. E as soft skills, por sua vez, são competências pessoais, tais como capacidade de trabalhar em equipe, comunicação, liderança e gestão de conflitos. Segundo o artigo, as soft skills são aprendizagem mais complexas e demoradas que as hard skills, mas que são competências que podem ser usadas em diversas situações. Além disso, o artigo traz algumas considerações sobre as perspectivas futuras, onde as soft e hard skills são importantes, tanto no presente quanto no futuro. E a capacidade de aprender e se adaptar vão ser fundamentais para o mercado futuro, onde a prioridade será a inteligência emocional, que são as soft skills. Porém, isso não anula a importância das hard skills no cenário futuro. Com o constante avanços tecnológicos e automatização, as competências técnicas serão cada vez mais necessárias. E concluindo, o artigo evidencia que deverá haver um equilíbrio entre ambas as competências para que haja sucesso profissional. Isso porque as capacidades e conhecimentos técnicos, que são as hard skills, são fundamentais para um bom desempenho de funções. E as soft skills ganham dimensões pela necessidade de interação com os outros trabalhadores, clientes, fornecedores e outras relações interpessoais que são necessárias. Olá, me chamo Larissa, sou do curso de Logística. A nossa tutora é Helenice Márcia. Eu vou falar referente às 7 perguntas que a gente elaborou, tá bom? E também vou falar o objetivo das perguntas. Eu vou falar aqui as 7 perguntas que a gente elaborou. Quais são os soft skills que você considera mais necessária para a profissão de logística? E como elas contribuem para a eficiência operacional? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual o hard skills influenciam no desempenho das profissões de logística em sua função? Essa é a segunda. A terceira, qual o impacto das logísticas de software como TMS e WMS na logística? A quarta, quais habilidades interpessoais e soft skills importantes no contexto de trabalho em equipe em logística? A quinta, na sua opinião, qual o maior desafio encontrado pelas empresas ao contratar na área da logística? A sexta, na sua opinião, qual é o papel do desenvolvimento contínuo do soft skill para o crescimento do sucesso nos profissionais de logística, tanto para os indivíduos quanto para a empresa? Quais habilidades técnicas você considera mais desafiadoras no setor logístico? Eu vou falar um pouco sobre soft skills. São habilidades e comportamentais interpessoais que se relacionam com a forma como uma pessoa interage com a outra e consigo mesma. Vou falar um pouco sobre o hard skills. São conjuntos de habilidades técnicas adquiridas por meio de formação tradicional e capacitação de concursos e treinamentos. Eu vou explicar também um pouco aqui sobre o WMS, tá? Significa o Sistema de Gerenciamento de Armazenagem. Trata-se de um software que otimiza e automatiza os processos logísticos entre uma empresa. E agora eu vou falar sobre o TMS. É o Sistema de Gerenciamento, Transporte e um software que ajuda as empresas a gerir logística de movimentação de mercadoria. O que eu vou falar um pouco aqui também é sobre a minha opinião, né? Desafio encontrado pelas empresas. É muito grande o desafio em questão da parte da logística, porque é uma área bem concorrida
e eu acredito que a gente tem que se formar, ter mais conhecimento na área, sobre ter habilidades, ter mais comunicação nesta área. Agora também eu vou falar um pouquinho do objetivo das perguntas. Coletar informações práticas e realistas sobre as competências exigidas no dia a dia de cada profissão. E também nos dá habilidades interpessoais e nos ajuda no desafio no campo da logística. Essa aqui é a área que eu vou falar, tá bom? Essa que eu já estou falando, e aqui eu agradeço. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Renier Monteiro de Souza. Também sou da turma de logística. A tutora é Helenice Márcia Oliveira. A gente está no segundo semestre, né, de logística. Então, a gente está Vou falar um pouco aqui sobre o resumo, né, do que foi a entrevista, né, qual foi a conclusão da entrevista, que a gente fez a discussão em grupo, né, e chegamos a algumas conclusões aqui sobre o que os entrevistados falaram, né. Então, a gente tem aqui soft e hard skills, né, na formação profissional e no mercado de trabalho, né. Na elaboração dessas perguntas, ficou um pouco evidente, né, que tanto soft skills como hard skills eles têm sua importância, né, no âmbito aí corporativo, no âmbito de trabalho, né, porque tem que haver um balanceamento aí entre as duas habilidades, né. Não adianta só a pessoa ter competência pessoal e interpessoal e não ter o fundamento técnico, né, do trabalho ali que está sendo executado dentro da logística, né. Então, a comunicação, né, a empatia, dentro dos contextos corporativos também são muito importantes, né. Os hard skills, eles são fundamentais, né, especialmente nas áreas de logística, que a gente precisa ter conhecimentos técnicos, conhecimentos aí das ciências exatas, né. Então, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio entre as duas situações, porque no ambiente corporativo, um funcionário ele pode ter uma base técnica perfeita, mas ele pode não ter um bom relacionamento interpessoal, não ter uma boa comunicação, então isso aí vai gerar uma deficiência ali dentro do trabalho, né? Então a gente elaborou essas perguntas aí, tivemos aqui a evolução das competências profissionais, soft skills e hard skills, né? No passado, as empresas elas priorizavam os hard skills. No entanto, a visão atual é que os soft skills desempenham um papel crucial no sucesso profissional, principalmente em ambientes corporativos e dinâmicos. E existe, sim, a necessidade do equilíbrio entre as duas, né? As empresas elas buscam profissionais que possuem essas habilidades, tanto técnica quanto comportamental, e garante uma inserção eficiente e um desempenho superior no mercado de trabalho, né? As perspectivas futuras, o que esperar dos profissionais do futuro em relação a soft e hardware. A conclusão foi que as habilidades de equilibrar essas competências será determinante, não apenas para a inserção no mercado, mas também para o sucesso do crescimento na carreira, né? Então, é importante que os profissionais de hoje em dia eles tenham essa visão, né, que tanto a competência técnica como a competência pessoal, interpessoal, é fundamental ali para o sucesso profissional, né? Então, tem que haver esse equilíbrio aí, né? Então, a gente chegou à conclusão, né, que as instituições de ensino superior também, no âmbito ali da formação profissional, deveriam, sim, incluir nos seus currículos, né, essas atividades aí, programas que promovam aí o desenvolvimento dos soft skills, preparando assim melhores estudantes para os desafios do futuro, né? Porque o futuro é cada vez mais exigente por profissionais que tenham competências diversificadas, não só técnicas, como pessoais também. Então, a gente fez a evolução do trabalho aí, um fichamento, a gente fez aí
assistiu lá o artigo, baseado no artigo a gente fez aí nossas perguntas, fizemos aí também a análise das perguntas, fichamento, base de entrevistas, e chegamos ao resumo, que é o portfólio do trabalho, né? A conclusão de todo esse estudo, né? Que a gente desenvolveu ao longo desse semestre, desse segundo semestre. Então, é super importante, é super válido, né? Que os profissionais eles tenham essas duas competências, né? Não existe uma competência que seja superior à outra. Então, as duas têm que ter um balanceamento, né? Então, mediante as entrevistas, ao que foi relatado, diante das 7 perguntas que nós fizemos, os profissionais falaram, sim, que deve haver um equilíbrio aí, entre as duas, tanto soft skills como hard skills, né? Então, a conclusão foi que o mercado futuro vai exigir que os profissionais eles tenham essas competências, tanto soft como hard, já inserido ali no contexto profissional. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, de estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouco desse conhecimento, a minha visão também, como profissional da logística, já estou há 10 anos no ramo, então eu sei como é que funciona, eu sei a vivência, eu sei que realmente a gente precisa ter essas duas competências, tanto nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, na nossa comunicação, na nossa expressão, na forma de falar também, é super importante, e também as competências técnicas, né? A gente precisa saber executar o trabalho, saber o que exige o procedimento, qual é a norma. Então, a gente precisa também ter o conhecimento técnico para poder executar as tarefas da melhor forma possível. Então, essa foi a minha parte aí do trabalho de imersão profissional, tá bom? Muito obrigado a todos.